Abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 2. Palavra de Deus para o coração de todos nós. Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler juntos a partir do versículo 1, indo até o versículo 12, meditando, refletindo a palavra de Deus para a nossa vida, para o coração de todos nós. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quero pedir a você que leia comigo a palavra, tá bom? Diz assim: 3 dias depois, o que houve? Não, o que houve que você não está lendo comigo? Pegadinha, né? Vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Quem foi convidado? Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes. Qual foi a fala dela? Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. No capítulo 5 do Evangelho de João, há a descrição de um episódio muito interessante, que é aquela cura no tanque de Betesda. Está lembrado como é que foi? Era um tanque onde as pessoas ficavam, os enfermos ficavam ali, na expectativa de que houvesse uma manifestação milagrosa, sobrenatural, em que a água era agitada, e o primeiro que descesse ali receberia a bênção da cura, o milagre da parte do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que quando nós percebemos a ação de Deus na nossa vida, nós não dependemos de absolutamente nada, a não ser da palavra ou da presença dele na nossa vida. O que Jesus Cristo fez ali? O tanque de Betesda estava ali, ele encontrou com o moço estava ali, já enfermo há muitos anos, na expectativa de que a água fosse agitada. Jesus interagiu com ele e Jesus o curou. Jesus curou aquele homem sem a necessidade de água, porque a palavra de Jesus é mais poderosa que qualquer água. A palavra de Jesus é mais poderosa que qualquer outra ação que envolva um toque aqui, um toque ali, uma ação humana. Jesus não precisa de nada. Jesus não precisa de ponto de contato. Jesus não precisa de nada que seja intermediário. Muitas vezes nós é que precisamos e acabamos aprisionados a um tipo de prática em que há necessidade de alguma coisa para tocar. Você se lembra da cura daquela irmã que foi hemorrágica durante muitos anos? Como é que foi o processo da cura dela? Quem me lembra? Fala para mim, conta para mim. O que ela fez? Tocou. Ela tocou aonde? Nas vestes de Jesus. Não houve ponto de contato. O que fez esse processo todo foi a fé. Ela disse ao sair de casa: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Então ela sai com fé, independente se tem um ponto de contato, se tem algum elemento humano, se tem alguma coisa assim, ela é curada e é restaurada pela graça de Deus. Esse texto mostra para a gente que ele precisou só de água. Ele só precisou
de água para operar esse milagre que é conhecido de muitos de nós. Leia comigo versículos de 1 a 3, mais uma vez. 3 dias depois, houve um casamento. Aonde foi, minha gente? Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse o quê? Eles não têm mais vinho. Uma cerimônia judaica de casamento durava frequentemente uma semana inteira. E ela era encerrada quando o noivo chegava com seus amigos e tomava a noiva e levava para casa. Você imagina a festa que era uma semana inteira, alegria por todos os lados, as pessoas felizes, cantavam. Então, quando alguém convidava alguém para um casamento, era sinal de que era uma semana de festa e de celebração. Havia alegria naquele ambiente. A Bíblia nos traz essa referência que é muito, muito interessante, porque quando isso acontecia, trazia para as pessoas um tempo de comunhão, de relacionamento, de convívio. E Jesus, por algum motivo que nós vamos entender já já, ele foi convidado para essa festa. Jesus foi convidado para o casamento. Que relação havia entre Jesus e as pessoas que ali estavam para que Jesus fosse convidado para este casamento? Não há nenhuma outra referência na Bíblia que Jesus teria sido convidado para um casamento além desse. E este aqui é um marco, porque ele vai apresentar as suas ações, o seu impacto, a diferença que ele gera, não apenas no casamento, matrimônio, mas na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa história, na nossa família como um todo, ou seja, aquilo que Jesus pode realizar, a despeito das condições fracas, ou falhas, ou frágeis, o poder está em Jesus e não naquilo que está sendo feito. A referência à presença da mãe de Jesus aqui é muito importante, e um dos comentaristas desse texto, o nosso irmão Dr. William Hendrickson, ele defende que este era um casamento de uma parente de Maria, e portanto parente de Jesus. Exatamente por conta disso, ela não se comporta como uma convidada, ela se comporta como uma ajudante. Ela se comporta como alguém que está também gerindo a festa. Ela se preocupa, ela vai até Cristo, ela fala sobre a ausência do vinho, ou seja, ela está gerindo aquele assunto de alguma forma. Mas Jesus lhe disse, diz o versículo 4, mulher, aliás, essa é uma frase muito mal interpretada. Vão ler comigo aqui, por favor? Mulher, que tenho eu contigo. Para muita gente, essa é uma frase que parece que Jesus está sendo grosseiro com a mãe dele, não parece? Na versão que a gente tem aqui, nessa edição, mulher, que tenho eu contigo. Já imaginou? Já imaginou seu filho, hein? Fulano, vem almoçar. Mulher, que tenho eu contigo. Cai para o lado. 3 dentes para lá. Hein? Sua mãe chega para você e diz assim, olha, só para você lembrar, os que já passaram dessa época, tá bom? Menino, menina, vai estudar. Enche o peito e diz assim, João capítulo 2, versículo 4. Mulher, que tenho eu contigo? Ó, cinto voando, chinelo voando, hoje não pode. Os mais velhos aqui apanharam muito, hein? Quem apanhou muito? Eu olhando para vocês, eu já posso identificar, sabia? Eu olho para a pessoa e já falo, esse aí apanhou muito. Você, Davi, apanhou muito? Não acredito, você não. Você é um dos que eu ia dizer assim, Davi nunca apanhou muito, sempre foi disciplinado, militar a vida inteira. Muita gente apanhou. A gente sabe quando a gente está errado, quando a mãe da gente chama a gente num tom diferente. É a mesma frase, é a mesma palavra. Minha mãe sempre me chamou, ela está aqui, de Juninho. Mas tinha Juninho que eu ia mais rápido. Entendeu? Tinha Juninho que eu já entrava assim, né? Entendeu? Já me escondendo. A gente sabe, não sabe, Nando? A gente sabe a diferença em que há num tom de voz. Então, quando Jesus diz assim, mulher, que tenho eu contigo, a melhor tradução para esta palavra seria senhora. Esse autor, Hendrickson, ele afirma que Jesus foi muito gracioso ao enfatizar, com o uso desta palavra, senhora, que Maria não devia mais pensar nele sendo apenas seu filho, pois quanto mais ela o visse como seu filho, mais haveria de sofrer vendo-o sofrendo. Olha como é que muda a história, não muda?
Quando ele chama assim senhora, ele está trazendo para ela uma palavra de carinho. Ele está cuidando dela para que ela não sofra. Sabe quando a gente ama alguém, a gente não quer que a pessoa sofra, a gente ameniza a história. A gente vai contando assim, aos pouquinhos, ou amenizando, exatamente para evitar que a pessoa sinta as nossas dores. É isso que Jesus traz aqui. Ele não disse, mulher que tenho eu contigo para dar um fora. Sabe, ele não tratou ela mal. Jesus não trataria ela mal em hipótese alguma. A palavra era, senhora, cuidado, olha, eu não quero que você sofra. É essa a ideia que o texto grego nos traz. A intenção da fala de Jesus seria o equivalente a dizer querida mamãe, ou minha querida mamãe. E quando ele fala sobre o tempo, não chegou a minha hora, ele está se referindo especialmente à questão do seu sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. Jesus está cuidando da mãezinha dele. Posso abrir um parêntese aqui? A gente precisa tratar melhor os nossos pais. A gente precisa tratar melhor os nossos avós. A gente vive num tempo onde existem netos que roubam os recursos dos seus avós. A aposentadoria que ia para uma conta caiu numa outra e ninguém sabe o que aconteceu. Deixa que eu vou buscar, e vai ao banco para retirar um dinheiro e acaba ficando com parte dele ou com o dinheiro inteiro. Nós conhecemos histórias assim. Como conhecemos histórias de pais que foram mortos pelos seus filhos por uma questão de dinheiro. Como conhecemos gente que matou, não só os pais, como também os avós, por uma questão financeira. Nós precisamos desenvolver um tratamento familiar que seja respeitoso. A Bíblia diz que os filhos devem honrar pai e mãe. E diz que os pais não devem provocar os seus filhos à ira. Há responsabilidade nas duas pontas, mas nós precisamos aprender a respeitar os nossos pais e a respeitar os nossos filhos e a tratá-los com carinho que eles merecem, são dignos. Você pode não saber hoje, e talvez você não tenha essa informação, mas alguns dos nossos pais deixaram de comer para que a gente comesse. Alguns dos nossos pais deixaram de sonhar para realizar os nossos sonhos. Alguns dos nossos pais abriram mão de carreiras profissionais para que você tivesse a sua. Então aprenda a agradecer a Deus a bênção dos seus pais. E se seu pai e sua mãe tiver, aproveita e dá um abraço nele aí agora para agradecer. Se não tiver, vai receber um abraço quem está mais perto. Olha quem está perto aí, pode dar um abraço na pessoa. Ninguém fica sem abraço hoje aqui. Versículos 5 e 6. Leia comigo. Então ela falou aos serventes. O que ela disse? Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. A fala de Maria aos serventes reforça aquela tese do grau de relacionamento, de parentesco que ela estava desenvolvendo ali a sua palavra. A presença das talhas é facilmente entendida à luz de Marcos capítulo 7, versículo 3, que conta dentro desse contexto que uma medida equivalia a cerca de 32 litros. Cada talha podia conter até 100 litros de água. Assim, as 6 talhas podiam armazenar até cerca de 600 litros de água. E a ênfase aqui está na grandeza de Cristo. Veja os versículos 5 e 6 que nós estamos lendo. Primeiro, Maria diz para ele: fazei tudo o que ele vos disser. Em nada aqui está sendo dito a respeito de qualquer tipo de mediação. Maria é muito importante para a nossa vida espiritual. Maria deve ser lembrada com todo respeito, com todo carinho. E é uma fala que eu trago há muitos anos. Nós devemos respeitar a tradição que coloca Maria como alguém importante, uma mulher valiosa, uma mulher singular dentro da história cristã. Devemos sempre manter o respeito. Devemos sempre lembrar dela com carinho, como lembramos de outras mulheres da Bíblia, mas não trazer para ela alguma possibilidade de ser uma mediadora entre nós e Cristo. Nós temos acesso a Cristo.
Nós temos acesso a Deus em nome de Jesus, mas não se pode desrespeitar o nome e a história de Maria, segundo nos ensina a palavra de Deus. Estou dizendo isso, meus irmãos, porque em 1519, que é de onde eu venho, muitos crentes maltratavam Maria, mal falavam dela. E quando falavam, falavam com rispidez, porque havia uma questão complicada, porque envolve um processo católico, apostólico, romano, que traz Maria num posto que nós devemos respeitar. Pode-se discordar, a discordância é saudável, desde que ela seja respeitosa. Nós não gostamos quando alguém discorda de nós e nos desrespeita. Nós devemos respeitar todo e qualquer movimento religioso que pense diferente da gente. Deve haver respeito. O respeito é bom. A tolerância religiosa começa pelo respeito. Curiosamente, que nós que pedimos tolerância, somos muitas vezes tratados com intolerância, com aqueles que pensam diferente de nós, sobretudo em questões mais pós-modernas que nós temos aí diante de nós. Jesus, então, pega essa história, estavam ali essas 6 talhas de pedra, Jesus traz aqui nesse texto esse processo de encontrar as talhas, de saber que elas estavam ali, e estavam ali por uma questão estratégica. Versículo 7 e 8, Jesus lhes disse, qual foi a fala dele? Enchei de água as talhas. Eles a encheram totalmente, então lhes determinou o quê? Qual foi a ordem dele? Tirai agora, levai ao mestre-sala. O que eles fizeram? Fizeram. Os serventes estavam ali. E esse é um detalhe muito importante no texto. Imagine-se ali. O vinho acabou, a notícia é essa. Aqui estão essas talhas que são cheias de água. Que nexo tem nisso? Que lógica há de você precisar de vinho e encher essas talhas de água? Apenas de água. Mas curiosamente os serventes obedecem. Eles pegam aquelas talhas, eles enchem de água. Eles sabem que ali só tem água. Eles sabem que eles colocaram água. Eles acompanharam o processo do começo até o fim. Eles são testemunhas de que ali só havia água. O poder não está na água. O poder não está na talha. O poder está em Jesus Cristo. Por isso que se alguém te der uma água do Rio Jordão e disser que ela vai te curar, pelo amor de Deus. Ah, reverendo, é lá do Rio Jordão, o rio que Jesus foi batizado. Mas é a mesma água? Ah, então, fosse a mesma água, até a mesma água, com o DNA de Jesus ali. Não, cuidado com isso. Sabe o que é isso? Crendice. A gente começa a acreditar em umas coisas. Isso aqui é o que é? É um pedacinho da cruz de Cristo. Como é que sabe? Como é que sabe? Cuidado para você não pegar a talha e atribuir o poder à talha. Ou pegar a água e acreditar que o poder está na água. O poder não está na talha, o poder não está na água, o poder está em quem? Em Jesus. Isso arranca a gente de uma prisão emocional, de acreditar que se eu fizer isso, a pessoa vai receber a cura, se eu fizer aquilo outro. Não há isso, o processo não está nesse meio. O nosso olhar, o nosso coração deve estar firmado em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus faz uma coisa que é impressionante, e eu fico muito encantado com essa obediência, porque a obediência é fundamental no processo de crescimento espiritual. A obediência é fundamental. Eles pegam as talhas, eles enchem de água e levam a talha cheia de água para o mestre-sala. Eu não sei que relação havia entre servente e mestre-sala, mas ele poderia ser repreendido para dizer, olha, você está maluco? Por que você trouxe essa água aqui? Agora nós vamos entregar água no final? Era vinho, agora vai ser água? A obediência é uma lição fundamental nesta porção do texto. Os serventes viram um milagre com vários significados. O primeiro é esse da obediência.
onde a questão não é a talha, não é a água, mas é a ordem de Jesus Cristo. A segunda coisa, é lindo demais pensar isso aqui. Eles pegam essas talhas, imaginem aqui comigo, eles pegam essas talhas aqui, pegam essas talhas e levam essas talhas até aqui. O que é que aconteceu entre este lugar e aquele lugar para que o milagre pudesse acontecer? O que é que aconteceu? Veja, meus queridos irmãos, esse é um processo de fé. Jesus, quando deu uma cura extraordinária a 10 leprosos, Jesus os curou e eles foram para mostrar, para revelar a cura no caminho lá para o sacerdote. O sacerdote é aquele que tirava a pessoa da sociedade e dizia: você está leproso, você não pode conviver com as pessoas. Iriam para um canto, para um lugar. Só o sacerdote poderia assegurar, averiguar, verificar que houve a cura. Então esse processo da caminhada dos 10 leprosos é uma caminhada de fé, é uma caminhada de cura, é a caminhada da transformação, essa é a caminhada da obediência, essa é a caminhada da fé. Deus nos traz diversos momentos na nossa vida em que nós estamos neste ponto, precisamos ir para este ponto aqui, e neste ponto, entre um ponto e outro, acontece o milagre maravilhoso do Senhor na nossa vida, porque a fé, a confiança, a dependência de Deus. Esta é uma realidade que a Bíblia nos traz, e que nós precisamos aprendê-la, trazendo-a para a nossa vida. Versículos 9 e 10, leia comigo. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. Veja o que está escrito entre parênteses, leia comigo. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ele chama esse mestre-sala. O mestre-sala recebe e chama o noivo. Não era para repreendê-lo, é para reconhecê-lo. É para dizer: olha, você fez uma coisa impressionante. Você fez uma coisa impressionante. Agora imagine bem o noivo. Imagine agora o noivo. O que eu fiz? Não, você deixou o melhor vinho. Eu? Se for um noivo, vai ser: claro que foi eu pensei nisso tudo, eu planejei, deixei tudo aqui. Isso é a pessoa que gosta de trazer a glória para ela mesma. A pessoa que gosta de trazer a glória para ela mesma, ela diz: não, realmente foi eu que fiz. Foi eu que fiz, o meu esforço, o meu empenho, eu organizei isso tudo, deixei tudo isso estrategicamente, logisticamente preparado para que no final eu recebesse o seu reconhecimento. Isso é a mente que acredita que aquilo que ele faz pode gerar algo extraordinário que só Deus faz. Mas imagine bem os serventes acompanhando essa cena toda. Imagine bem o noivo reconhecendo que ele não havia feito absolutamente nada. Imagine o mestre-sala tomando conhecimento posteriormente que o que havia ali, até minutos antes, segundos antes, sei lá quanto tempo antes, era água. Esse processo é para nos mostrar que o Senhor faz as obras generosas, extraordinárias da nossa vida, apesar de nós. Por isso que não há nenhum grau de merecimento. Não há um grau de merecimento. Pastor, pelo amor de Deus, eu frequento a igreja desde 1519. O culto é 10h30, eu chego antes de 10h30. O culto é 19 horas, eu chego antes de 19 horas. A banda toca, eu canto. Leio a Bíblia, eu leio. Eu participo de tudo na igreja. Logo, eu mereço receber essa bênção ou não mereço passar por isso. Eu não sei se você já viveu essa crise, mas é um processo tão complexo que a gente acaba pensando e dizendo assim: meu Deus do céu, por que é que algumas pessoas, no momento que estão passando uma crise, dizem: eu não mereço? Ou alguém diz para a gente, eu vivi isso, 2012, tratando aquele linfoma, diagnosticado com linfoma, um pastor querido me ligou e disse: eu não entendo, cara, por que você? Ajudou muito, né? Hein? Fala para mim. Palavras de consolo, né? Sabe aquela que anima a gente, né? Eu falei assim, cara, mas não é isso. Eu estou bem. Não é isso. A gente não passa por alguma coisa que merece punição, castigo. Sabe, castigo.
A gente passa, porque todo mundo passa. A gente passa porque faz parte da vida. A gente passa para aprender mais, crescer mais, ter mais intimidade. A gente passa por vários motivos que a gente não conhece. Eu não entendo porque uns passam e outros não. Mas a impressão que dá quando alguém está passando é que ninguém mais está passando. É ou não é verdade? Você está na luta, olha para fora, está todo mundo bem, olha lá, aquele lá, ó. Logo aquele. Aquela ali merecia alguma coisa, mas olha só o que está acontecendo com ela. Ela está lá de boas e eu estou aqui de péssimas. Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida, apesar de nós. É por isso que você precisa olhar para a sua vida e agradecer aquilo que Deus já fez na sua história, porque o que Ele fez em você ou por você não dependeu de você. Se dependesse de mim e de você, nós não ganharíamos nada. Absolutamente nada, porque não há em nós nenhum tipo de mérito, não é o nosso esforço. Você consegue me entender? Que não é o nosso esforço humano que poderá gerar para nós crescimento ou benefícios espirituais. Não é pelo que eu faço que eu vou receber, eu só recebo porque Ele já fez. É por isso que a gente vive uma vida de gratidão a Jesus. O amor de Jesus nos constrange, é o amor de Jesus que nos leva a estar na casa dEle. A lógica de estar no culto não é para receber, é para agradecer. A lógica de cantar louvores a Deus não é para amenizar uma divindade como muitos fazem, mas é para agradecer a Ele por tudo que Ele já fez na nossa vida. A lógica para ter uma vida de oração é porque nós não vivemos sem essa intimidade com o Senhor, é porque nós precisamos dessa caminhada com Ele. Essa é a lógica. A lógica não é que eu mereço. A lógica não é porque eu recebi, porque eu fiz, porque isso coloca o homem no centro. E o Evangelho não coloca o homem no centro. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Atualmente, existe um tempo razoável entre plantar e colher a uva. Relativo, 90 dias, 200 dias. Depois de mais um longo tempo para que o vinho esteja pronto. Alguns dizem anos, conforme o vinho, mais tempo. E depois para armazenar e para ficar. Então pensa, pega a linha do tempo, normal. Isso que demoraria para acontecer, vamos botar aí 5 anos. Tá certo? Só para poder estabelecer que o que demoraria 5 anos para acontecer, aconteceu no estalo. O que demoraria tantos anos para acontecer, aconteceu na brevidade da ordem do Senhor Jesus Cristo. A gente precisa entender que o Senhor tem o seu tempo e o tempo de Deus é o melhor para nós. Você pode achar que esse plantio está demorando, a colheita dessa uva está demorando, mas com a graça de Deus, o tempo do Senhor, essa água será transformada em vinho para a glória do nosso Deus e Pai. Jesus deu início com este milagre, os seus sinais em Caná da Galileia. Um sinal, uma prova da sua autoridade divina, a majestade de Cristo. Esse milagre revelou a glória de Jesus. E tem um autor que diz assim, olha, no momento em que Jesus transformou água em vinho, Ele transformou os seus discípulos de seguidores a cristãos. De seguidores a discípulos de verdade. Ele transformou nesse processo, porque eles viram diante dos olhos deles a manifestação da glória do Senhor, a graça de Deus diante dos olhos deles, e eles se tornaram agora não apenas pessoas que estavam vendo, observando, como testemunhas oculares de um episódio, mas alguém que estava participando, vivenciando, sentindo, percebendo o poder de Deus na vida deles. Jesus deu início com o seu ministério. Diz a Bíblia, no último versículo 12, depois disso desceu ele para Cafarnaum com quem? Sua mãe, mas quem? Seus irmãos e mais quem? Seus discípulos. O sinal que aí estava, a continuação dessa viagem era a continuação do ministério de Jesus Cristo. E Ele continua a fazer transformações hoje. Em Betesda, não precisou de água.
em Caná da Galileia, só água. Só água. Essas ações de Jesus na nossa vida devem ser trazidas à memória hoje. O que é que você trouxe? O que é que tem nas suas talhas? O que é que você colocou aí nas suas talhas? Não importa. O poder não está nas talhas e o poder não está na água. O poder está em quem? Em Jesus. Entre esse instante em que as talhas são cheias aqui, os serventes pegam as talhas e levam para cá, para o mestre-sala experimentar. Esse foi o processo do milagre. Quanto tempo demoraria para fazer isso dentro da linha do tempo normal? Mas o tempo é de Deus, é de Jesus. Aquilo que para nós é absurdo, Ele faz de forma extraordinária. Aquilo que pode demorar muito tempo, Ele abrevia esse tempo e Ele torna o nosso tempo de hoje muito melhor do que foi no passado. A nossa experiência de transformação em que nós vivemos do lado de cá esse tempo e vamos experimentar esse tempo novo na presença de Deus. Jesus está aqui e Ele continua a agir na nossa vida. Nós vamos orar. E eu quero orar com você porque eu creio que muitos de nós vivemos dias em que nosso coração fica apertadinho, porque não está acontecendo alguma coisa. Parece que falta um pedaço de uma história. Parece que falta alguma coisa. E a gente vai se colocar na presença de Jesus, porque eu aprendi uma oração e eu quero compartilhar com vocês. A oração é simples. Ministra ao meu coração o que nós mais precisamos. Eu posso saber o que eu quero, mas o que eu quero pode não ser o melhor para mim. Eu preciso do que Jesus diz que eu preciso. E se Jesus diz que eu preciso, e Ele vai ministrar. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Nós dependemos do Senhor. Nós carecemos da direção do Teu Espírito. Nós sabemos o quanto o Senhor é um Deus maravilhoso, que cuida dos detalhes da nossa vida, que é capaz de tomar-nos pelas suas mãos, segurar firme, nos abraçar, cuidar de nós e nos levar a caminhar com carinho, com seu cuidado. Obrigado, Jesus, porque se dependesse de nós para que alguma coisa extraordinária, sobrenatural acontecesse, nós estaríamos perdidos, porque nós somos pecadores e o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor viveu a nossa vida e morreu em nosso lugar, para nos dar a salvação. E a salvação nos permite crer, confiar e entregar nas Tuas mãos, de que o Senhor nos toma como vasos cheios de água apenas, para transformar a nossa vida, para mudar o rumo da nossa história, para mudar a nossa mentalidade, para abençoar o nosso casamento, para abençoar os nossos filhos, para abençoar o nosso trabalho, os nossos relacionamentos maiores e mais amplos. O Senhor é capaz de trazer ao nosso coração a paz, aquilo que nós mais precisamos nessa hora, como obra única, poderosa, maravilhosa do Senhor, em que o nosso papel é apenas tomar as talhas e levá-las. E nós queremos apresentar essas nossas talhas simbolicamente diante do Senhor agora em nome de Jesus. Toma e abençoa. Revela o Teu poder. Manifesta a Tua graça. Transmite o Seu amor. Abençoa-nos nesta hora com toda sorte de bênçãos espirituais, com aquilo que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Pai, nós oramos ao Senhor e oramos o nome do Senhor Jesus, que venceu a cruz, que venceu
todos os dramas físicos pesados e sofridos, para nos dar a bênção da transformação. Obrigado em nome de Jesus.